Que a graça de Jesus esteja com o seu coração, amém? Que bom que vocês estão aqui, como eu sempre digo, que bom que você está aí na sua casa, nos acompanhando pelo YouTube, nos acompanhando não, prestando este culto com a gente no YouTube, no Facebook, vocês são muito bem-vindos. Eu estava com muita expectativa para a noite de hoje, porque hoje é o último dia que eu falo sobre esta série. Aliás, nós já estamos com a série de outubro preparado, o tema é ressignificar. O que precisamos ressignificar nas nossas vidas? Vamos aprender muitas coisas, mas hoje nós vamos falar de um tema que quase a gente não fala nos púlpitos, mas eu acredito que é muito importante, porque de fato precisamos estar em sintonia com o céu neste tópico. E a igreja não precisa ter medo nem vergonha de falar sobre ele, crendo que é a direção do Espírito. Nós vamos falar em sintonia com o céu nas finanças, no dinheiro. Olha só que coisa interessante. Para isso eu quero ler um trecho da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. A partir do versículo 19, Jesus está falando aos seus discípulos, aqui ao meio do Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5, versículo 1 e vai até o final do capítulo 7. Jesus está ensinando alguns princípios importantes para os seus discípulos. E aqui nós temos algo importante a respeito de dinheiro, de finanças. Olha o que Jesus diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão tremendas trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muito bem, já oramos. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica para você pensar. As suas finanças, o seu dinheiro, estão em sintonia com o céu? Se você pudesse fazer uma avaliação rápida e uma pergunta assim de poucos segundos, olhando para a sua situação hoje financeira e a maneira com que você a tem administrado, estão em sintonia com o céu? É muito interessante a gente compreender que desde a criação há um princípio, há um desejo no coração de Deus. E o desejo do coração de Deus é suprir todas as demandas dos seus filhos e filhas, daqueles a quem Ele criou por esse impressionante amor maravilhoso. E Deus não só quer suprir desde a criação, mas Deus também, desde a criação, tem um desejo de que todas as áreas da vida daqueles que Ele criou estejam em sintonia com Ele e com o céu, indistintamente, todas as áreas. Somos corpo, somos alma, somos espíritos, vivemos realidades naturais, vivemos realidades espirituais e sobrenaturais. Deus quer que em todas as áreas nós estejamos em sintonia com o céu. Uma outra coisa interessante, pensando na Bíblia, e poderíamos olhar para muitos versículos, há um prazer no coração desse pai, porque o pai que ama, ele tem prazer em abençoar o seu filho, em cuidar do seu filho, cuidar da sua filha. E o prazer que está no coração de Deus também é entesourar os seus filhos. Ou seja, é abastecer os seus celeiros, é muni-los e supri-los de tudo aquilo que eles precisam para a sua existência. Agora tem uma coisa, as Escrituras nos ensinam que quando Deus faz tudo isso, esse cuidado de Deus, esse desejo do coração do Pai
em abençoar os seus filhos tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não nos dá nada sem propósito. Aliás, nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo da nossa vida, desde do que Deus soprou o fôlego da vida nas nossas narinas, foi sem propósito. Pelo menos não da parte dele. Talvez da nossa, muitas vezes. Não só milésimos de segundo, mas muito mais tempo do que isso. Mas no coração do Pai, nada aconteceu na nossa vida e nada acontece sem um propósito maior. Há um princípio importante pensar nesse Deus. Mas também é importante pensar que esse Deus concorda com ele. Ele concorda consigo mesmo. O Pai concorda com o Filho concorda com o Pai concorda com o Espírito concorda com o Pai. O Filho concorda com o Espírito concorda com o Filho. Há um sentimento de concordância dentro da Trindade. E aonde nós descobrimos isso? Aqui, com as Escrituras. As Escrituras mostram que Deus concorda com a sua palavra. E se Deus concorda com a sua palavra, desde o Gênesis, desde o Éden, Ele também só trabalha através daquilo que está na sua palavra. Se você quer compreender Deus, leia a palavra. Ele trabalha dentro da sua palavra. Ele concorda com a revelação que está nesta palavra, neste livro. E dentre tantas revelações, Ele quer abençoar a mim e a você na nossa vida financeira, nos nossos recursos financeiros, no dinheiro que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido em relação a esse Deus que concorda com a palavra é que Ele concorda em abençoar os seus filhos financeiramente, que concordam em obedecer a palavra. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que as bênçãos na área financeira, nas Escrituras, se resumem a uma palavra. A uma só palavra. Você está comigo, amém? As bênçãos que resumem, ou a palavra que resume as bênçãos financeiras é a palavra obediência. Diga comigo. Mais uma vez. Obediência. E para mim o texto que melhor resume esse princípio da obediência na área financeira, eu quero ler o texto inteiro porque, como eu disse, Deus concorda com as Escrituras, é o texto de Deuteronômio capítulo 28, você vai acompanhar a leitura ali. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, eu até vou pedir para o pessoal projetar para mim, por favor, para que eu possa fazer a leitura. Preste atenção, a palavra que resume as bênçãos de Deus na vida financeira do seu povo é o... Diga de novo. Então veja bem, olha lá que interessante. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Vamos até o versículo 14. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade
no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Olha que palavra. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Você já imaginou a sala do tesouro do céu? Eu fiquei tentando imaginar hoje. Para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão por sempre por cima, nunca por baixo. Versículo 14. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Obviamente que nesta época, o dinheiro, a maneira monetária de se aferir a riqueza de alguém estava ligado aos seus rebanhos, suas colheitas, às suas plantações. Mas Deus está dando uma garantia. E Moisés está sendo usado pelo Senhor para dizer que se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Aleluia. E aí, nós não vamos ler, mas se você continuar lendo esse texto, a partir do versículo 15, vem o outro lado da moeda. Você está comigo? O outro lado da moeda é se você não obedecer. Se vocês desobedecerem, o caminho inverso a tudo isso que vocês leram ou ouviram, será caminho verdadeiro. Então a obediência nas Escrituras é o princípio da redenção na vida financeira, é o princípio da redenção na vida com Deus. A obediência é o princípio da redenção, como a desobediência é o princípio da queda e da maldição. Porque foi por causa da desobediência do homem, por entender que Deus não lhe era suficiente a sua porção, veio a queda, veio a rebelião e por isso a maldição. Obediência está ligado ao princípio de autoridade. Aquele a quem nós obedecemos significa que tem autoridade sobre a nossa vida. E a obediência que Deus quer de mim e de você está relacionada também às nossas finanças. Jesus nos ensina isso, que a obediência precisa ser incondicional ao Pai. Não dá para obedecer a Deus em determinadas áreas. Nós não funcionamos como uma loja de departamento. O nosso cristianismo, eu ouvi isso ontem, achei muito interessante, não é on demand. Não é on demand. Ou seja, não é por demanda, não é por áreas, não é por aquilo que você escolhe, diz, agora eu quero isso, agora eu quero. Não! A nossa obediência tem que ser integral. E Jesus foi este homem que obedeceu. Paulo vai dizer isso aos Filipenses no capítulo 2, dos versículos 5 a 11. Ele vai falar sobre isso, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então eu tenho aprendido ao longo desses anos, que grande parte da crise na vida das pessoas, na área das finanças, é fruto de desobediência. É fruto de desobediência. Desobediência. E já quero aqui desmistificar um mito. Eu sou pastor e eu sei que já fui, inclusive, muitas vezes, né, virou pastor, agora vai ficar rico, né? Aquela coisa toda, né? Já ouvi isso. Não, quero tirar esse mito. Eu não estou dizendo apenas no dízimo. Porque é pobre pensar que você precisa ser obediente a Deus financeiramente apenas dando o seu dízimo. Não é só isso. Você vai aprender isso aqui hoje. Você está entendendo? Está comigo? Entendeu? Claramente. Uma das coisas que Deus quer que você entenda quando você o obedece na vida financeira é que Ele quer ter autoridade sobre a sua vida financeira. Ele quer que você e eu entendamos que quem tem autoridade sobre todos os recursos que Ele coloca nas nossas mãos, não somos nós, mas é Ele. Então, se Ele é que tem a autoridade, eu e você precisamos administrá-los, precisamos cuidar, precisamos trabalhar com esses recursos
debaixo da autoridade dele, sob o comando dele, seguindo as diretrizes dele. E olhando para as Escrituras, eu cheguei a uma conclusão muito interessante nesse texto, quando Jesus vai falar que ninguém pode servir a dois senhores, e coloca senhores no nível espiritual, inclusive, porque Deus e a mamon, que é traduzido por dinheiro, por riquezas. Então tenho aprendido que o dinheiro é espiritual, mais do que material. E lidar com a compreensão financeira como algo meramente humano, material, é um problema na vida de muita gente. Tem muito crente que é espiritual em muitas áreas, mas não se esquece que ele precisa também ser espiritual com o seu dinheiro, porque o dinheiro tem um princípio bíblico de espiritualidade. Mamon, em aramaico, significa príncipe das riquezas, mas o príncipe monetário de um mundo caído, de um mundo em pecado, que é movido pelo orgulho, desse sistema que é alheio à dependência de Deus. Mamon é o Deus daqueles que não dependem do Deus das Escrituras. Mamon é o supridor daqueles que entendem que Deus não é o seu supridor, o Deus das Escrituras. E ele se apodera espiritualmente daqueles que não querem estar debaixo da autoridade do Senhor das Escrituras na sua vida financeira. O Senhor disse isso ao povo. É muito lindo o texto de Números, capítulo 18, versículo 20. É um trecho nesse versículo que mexe com o meu coração. Quando o Senhor diz para o povo no final deste versículo: eu sou a tua herança, eu sou a sua porção, eu sou a sua porção, eu sou a sua herança. Que Deus está querendo dizer assim: a sua dependência, tudo que você precisa está em mim. Eu sou tudo que você precisa. Em todas as áreas da sua vida, eu sou a sua porção e a sua herança. Só que Mamon trabalha desde o Éden para ser o dono dos seus desejos, dos meus desejos. Mamon trabalha desde o Éden para ser dono da minha vontade e da sua vontade. Mamon trabalha para ser a nossa fonte de contentamento alienada de Cristo. Porque quando Mamon se torna o Deus dos nossos desejos, o Deus da nossa vontade, o Deus do nosso contentamento, ele conseguiu criar um povo idólatra. E como que ele faz isso? Você precisa disso, eu te dou. Você precisa disso, eu vou te dar. Você tem, não é suficiente, vou te dar mais. Faça uma dívida, compre mais, compre, adquira. Você precisa disso para ser valorizado, você precisa dessa roupa, você precisa desse carro, você precisa dessa casa, você precisa desse status, você precisa desse X salário, você precisa desse cargo. Irmãos, eu não estou falando de ambição boa, nem que Deus não quer fazer isso na nossa vida, mas eu estou dizendo que tem gente que é movido a isto. Tem gente que é movido a isto, e este mundo trabalha muito nisso. Nós vivemos uma época que eu tenho dito isso há muitos anos, e faz tempo que eu não digo essa frase, acho que eu nunca disse aqui. Nós estamos vivendo a época onde nós estamos coisificando pessoas, e estamos pessoalizando coisas. E nós estamos fazendo isso porque Mamon quer isso. Ele quer que eu e você sejamos um produto de um sistema caído. E que a nossa alegria, o nosso contentamento esteja ligado ao quanto a gente tem no bolso. É por isso que até se canta no final do ano: adeus ano velho, feliz ano novo. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender.
É bom ter dinheiro no bolso? Claro que é bom. É bom ter saúde para dar e vender? É ótimo, mas não é a essência da sua vida, nem da minha. Eu gosto muito desse versículo 24, que Eugene Peterson parafraseou na Bíblia a mensagem. Eu não passei para vocês, Silvana, mas eu vou ler aqui a mensagem 6:24. Diz assim: vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta, e ao outro despreza. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Então, quando você adora um, você despreza o outro. E aí Jesus, nesse texto, foca em algumas coisas importantes para a gente poder entender como deixar nossas finanças em sintonia com o céu. Primeiro, Jesus foca no coração. Ele diz, no primeiro versículo que nós lemos: pois onde estiver o seu tesouro, versículo 21, aí também estará o seu coração. O capítulo 6 de Mateus é um capítulo riquíssimo, riquíssimo. E ele tenta mostrar que nós vivemos numa crise de duas grandes tentações. O capítulo 6 de Mateus. A primeira tentação é evidente. A primeira tentação é te fazer um religioso, é me fazer um religioso. É me fazer uma pessoa mais envolvida com as coisas de Deus do que com o próprio Deus. É me fazer o centro da minha espiritualidade. É me fazer a pessoa admirada pelo nível de espiritualidade e santidade que eu tenho. Essa é uma grande tentação, valorizar a minha espiritualidade por causa da minha religiosidade. E aí é um grande equívoco. O capítulo 6 fala sobre isso. Mas uma outra tentação que é elencada aqui no capítulo 6, que não é só de buscar o louvor dos homens, estar num pedestal, ser notado, ser admirado, não. A segunda tentação, que está dentro do capítulo 6, é: eu poderia ter mais. Porque se eu tiver mais, fica melhor. Se eu tiver mais, fica melhor. E aí uma das coisas para se ter mais são as paixões temporárias deste mundo. E aí, enquanto você foca em ter mais, você não foca em ter um relacionamento com Deus, de intimidade com o Pai. Então Jesus diz, aquelas pessoas que buscam muito ter, esquecem da relação de intimidade, não buscam o Pai. E essas duas tentações nos distraem muito, são as nossas maiores crises. Aquelas que estão relacionadas ao amor que nós temos por nós mesmos, e aquelas que estão relacionadas àquilo que a gente quer adquirir. Mas se tivesse uma pergunta dentro do Sermão da Montanha, para a gente poder entender qual é a pergunta, a máxima do Sermão da Montanha, é: aonde está o meu coração? Aonde está, ou onde está o seu coração? E uma das coisas que Jesus está dizendo é: não foque o seu coração em coisas temporais, porque elas vêm e vão. A traça e a ferrugem corroem. A planta nasce de manhã, mas morre à tarde. Foquem a atenção de vocês no que é eterno. Salomão, o homem mais rico da história, ao escrever Eclesiastes, vai dizer isso. Ele vai dizer, tudo é vaidade. Ele diz no texto de Eclesiastes que ele não negou a ele nenhum bem, nenhum prazer. Ele diz assim: tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. E a gente sabe como é difícil olhar e não poder possuir. Mas Salomão disse: eu não tive essa crise. Tudo que os meus olhos desejaram, eu adquiri. Mas ele chega a uma máxima: tudo é vaidade. A tradução no português não ficaria boa, mas tudo é vapor. Um sopro. Acabou.
E aí no capítulo 12, no final do capítulo 12 de Eclesiastes, que é o último capítulo, ele vai dizer: de tudo que foi dito, a suma é: tema a Deus. Tema a Deus, porque Ele é eterno, não é temporal. Então Jesus está querendo nos mostrar que as coisas que nós valorizamos nessa terra, queridos, são temporais, são frágeis, não duram. As coisas que nós adquirimos, por mais que a gente ache que elas são bens duráveis, elas não são bens duráveis. Inclusive o nosso corpo não é um bem durável. Nós teremos um que será um bem durável na eternidade, um novo nome, um novo corpo, novas vestes. Amém? Mas a gente nasce com pele de pêssego e morre com pele de maracujá. E não adianta comprar produto, puxar daqui, levantar lá, até fica mais ou menos, mas dá uma olhada em algumas mulheres mais assim, ou homens, inclusive, que estão fazendo isso na sua já velhice. Não sou contra, mas tem gente que fica estranho, não fica? A lei da gravidade é implacável por causa do pecado. Jesus diz: não fiquem atrás disso, tem algo melhor para vocês, tem algo melhor para vocês desejarem. Valorizem os tesouros do céu. Jesus diz isso. Valorizem, foquem o coração de vocês, no texto que nós lemos, nos tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Os tesouros do céu não enferrujam. Os tesouros do céu não estragam. Os tesouros do céu não podem ser roubados. Os tesouros do céu não entram em crise financeira mundial. Os tesouros do céu não dependem de índices de bolsas asiáticas, americanas, brasileiras, norte-americanas. Os tesouros do céu não podem ser afetados pelo preço do arroz, do leite, da carne. Os tesouros do céu, eles são mais valiosos do que qualquer coisa. E Jesus diz: desejem os tesouros do céu. Você diz assim: pastor, mas isso ainda para mim é muito abstrato. O que é tesouro do céu? Já vou dizer, daqui a pouquinho. Um homem rico, certa vez, antes de morrer, já estava na beira da morte. Ele não tinha herdeiros. Um homem milionário, riquíssimo. E ele disse: antes da minha morte, eu queria que 3 desejos pudessem ser cumpridos a meu respeito. Os seus empregados, as pessoas que estavam ao seu serviço, disseram: pois não, o que o senhor deseja? Ele disse assim: eu quero que o meu caixão seja carregado por todos os médicos que cuidaram de mim no final da minha vida, porque eu tenho essa doença terminal e grave e incurável. Eu quero que todos os médicos que cuidaram de mim carreguem o meu caixão. Segundo, eu quero que no caminho no meu funeral, todo o dinheiro, todas as riquezas, joias, todos os bens sejam colocados no chão, e eu quero que as pessoas que estiverem me carregando pisem sobre eles. O terceiro pedido foi o mais inusitado. Eu quero que no meu caixão tenham 2 buracos em cima, para as minhas mãos ficarem para o lado de fora. Quero as mãos estendidas para o lado de fora. E aí as pessoas ficaram assim: mas quais os motivos desses pedidos? Quais os motivos? Bom, ele disse assim: eu quero que os melhores médicos e os médicos carreguem o meu caixão, quando eu estiver morto, para mostrar. E nem as pessoas mais especialistas do mundo, mais competentes do mundo, podem determinar a vida e a morte de um homem. E disseram: e o dinheiro? Eu quero que o meu dinheiro seja coberto por tesouros, para mostrar que tudo que eu conquistei nessa vida com muito trabalho não vai comigo. Vai ficar para alguém, mas eu não vou desfrutar mais. E aí perguntaram da mão, que a cena mais interessante é da mão. E por que as mãos para fora? Ele disse assim: as mãos vão mostrar que eu cheguei neste mundo com elas vazias. E eu estou partindo deste mundo, também com elas vazias. E tem gente que faz a essência da sua vida uma coisa.
como eu disse, passa por cima de pessoas, pisa. Quantas pessoas, já fui traído por causa disso, quantas pessoas já não foram? Porque alguém quis um cargo, quis um dinheiro, quis um status, e ela pisou porque ela quis, mas isso passa. Jesus nos adverte, não façam das coisas terrenas o seu tesouro. Se você quer estar em sintonia com o céu, cuide do seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida, diz Provérbios, e você deve colocar o seu coração nas coisas que não acabam. Amém? Você está comigo? Aí Jesus diz em seguida, pense nos teus olhos. Pensou no coração, foque nos teus olhos. Ele diz, versículos 22 e 23, os olhos são a lâmpada do corpo. São a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Tem uma tradução que diz assim, se o seu olho estiver saudável, todo o seu corpo será cheio de luz. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Primeiro, Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Na cultura antiga, a luz, a lamparina, não tinha apenas um propósito de iluminar o ambiente. Na cultura antiga, a lamparina significava orientação. Orientação. A luz significava orientação. Mostrar para onde você está indo. E uma das coisas que Jesus está querendo dizer é exatamente isso. Seus olhos são a lâmpada, são a candeia do seu corpo. Aquilo que os seus olhos desejam mostra uma direção que você está seguindo. Mostram a orientação que você está dando para a sua vida. Se estivermos fixando os nossos olhos apenas no dinheiro, apenas no ter, apenas no possuir, a nossa vida é orientada apenas por isso. Tem gente que é apegado a tantas coisas. Conheci uma pessoa uma vez que ela tinha, se eu não me engano, uma mulher, ela devia ter uns 70 pares de sapato. Tinha uma sapateira enorme. Aquilo não era uma mulher, aquilo era uma centopeia. Misericórdia. Tem aquelas pessoas que têm os seus guarda-roupas cheios de roupas, que não usam há anos, e diz assim, estou esperando emagrecer. Quando eu emagrecer, eu vou usar. Desculpa, minha irmã, meu irmão, mas quando você emagrecer, a roupa que você tem já saiu de moda. Não usa não, vai passar vergonha. Compra outra. Abençoe, dê para as pessoas. Ajude quem não tem. Mas tem gente que se sente seguro quando vê o celeiro cheio e diz, agora está tudo bem, eu estou seguro. Eu tenho. O que a pandemia mostrou no início? O medo das pessoas, da falta de tudo. E foram encher, compravam. Eu me lembro que eu ia ao mercado, eu vi assim um recado. Olha, tem o suficiente, leve apenas o necessário. Vocês viram isso ou não? Chegaram a ver isso no mercado? Tem o suficiente, não precisa levar um monte. Isso significa que a gente está escravo de alguma coisa. E tem muita gente, tem uma frase que eu ouvi certa vez que diz assim, você compra coisas que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Isso é terrível. Eu fico muito triste quando alguém me olha e não me olha nos olhos, mas começa a me olhar dos pés à cabeça. Já viu gente assim ou não? Aquela pessoa não está avaliando o Ricardo, ela está avaliando o que eu estou usando. É triste. Isso é um reflexo de mamon na vida de alguém. Por isso que eu gosto de olhar nos olhos. E as máscaras nos ajudaram bastante, porque a gente foca nos olhos. Você está comigo? Os seus olhos serão saudáveis. Orientação. Se os seus olhos forem bons, você tem vida, você tem graça. Então, meus irmãos, vamos ter olhos para as coisas de Deus nas nossas finanças. Todo o seu corpo será cheio de luz. Os nossos olhos precisam estar focados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O olho ajuda
a mostrar o que acontece dentro do coração. O olho revela o desejo do coração. A neurociência, anteontem nós estávamos caminhando nós dois, e ela estava conversando sobre algo que ela ouviu de uma neurocientista que é considerada uma das melhores do mundo, a Rosana Alves. A gente estava conversando, ela disse assim, a neurociência já diz que quando você encontra uma pessoa, o seu olho revela se bateu ou não bateu. Se você acredita nela ou não. O olho já diz o que dentro de você está dizendo a respeito dela. Então, cuidado, quando você vê alguém, você olha para baixo, olha para cima, fecha os olhos, está certo? Brincadeira. Por último, Jesus diz assim, foque no coração, foque nos olhos, mas foque na vida. Foque na sua vida. Ah, mas eu tenho um exemplo que eu não posso esquecer. Quando Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, Jesus diz que os seus olhos devem estar apenas em um Senhor. O único ser na terra que é capaz de olhar em duas direções distintas não é o ser humano, é o camaleão. Então não seja um crente camaleão, não podia esquecer disso. Olhe só para o Senhor. Versículo 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo que tem senhor. E na Bíblia os senhores, com letra minúscula, eram os donos dos escravos. Eram aqueles que eram detentores de tudo que o escravo tinha, era ou poderia ter. Escravo não tinha identidade, escravo não tinha direito, escravo não tinha autonomia para nada. Escravo não tinha nem nome, nem identidade. E os senhores eram donos desses escravos. Tudo que o escravo faz é para o seu senhor. Até o extra é para o Senhor. O Senhor tem direito até sobre o seu descanso. Se está na hora dele trabalhar, o Senhor chama ele de madrugada. Ele não tem de direito de dizer assim, eu queria fazer isso. O Senhor diz, não, você vai fazer o que eu estou mandando. E aí essa palavra, mamon, mostra o poder desse senhorio de mamon. Jesus diz assim, se você serve a um Senhor que é o dinheiro, você não tem vontade própria, Ele manda em você. Uma vez eu vi num curso de educação financeira a seguinte pergunta, quem é dono do seu dinheiro? Aí todo mundo ficou meio assim, né? Ah não, é Deus, não sou eu. Aí a pessoa disse assim, pega o papelzinho agora. O pessoal pegou e começou assim, coloque tudo que você deve no mês. Aí você colocava, pago isso, pago aquilo, 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 pago aquilo. Aí ele, quanto é que sobrou para você? Alguns, nada. Outros, estou devendo para mim mesmo. Ele disse, não, você não é dono do seu dinheiro. Você trabalhou um mês inteiro, mas o dono do seu dinheiro é essa conta que você assumiu, essa outra, essa outra, essa outra, essa outra e essa outra. E aí ele se torna um senhor por quê? Porque você acorda para trabalhar, para pagar aquela conta. Você acorda para trabalhar, para cobrir aquilo, para fazer aquilo outro. Você levanta pensando em adquirir dinheiro, você come e perde a fome muitas vezes, você dorme, você fica bravo, você maltrata os filhos, maltrata a esposa, porque tem um Senhor dizendo para você, você me deve, você é meu, você não tem direito de viajar, você não tem direito de trocar seu carro, você não tem direito de mudar para uma casa melhor, você não pode comprar essa roupa para os seus filhos, você não pode comprar um brinquedo para eles, você não pode comer um lanche, você não pode nada, porque tudo que você tem é meu. E quanta gente dentro das igrejas estão sobre o senhorio de mamon assim. Então, se você vive nessa bola de neve, significa que hoje nós precisamos de alforria e libertação. Porque quem é dono dos meus dias, dono dos meus sonhos, dono dos meus alvos, é o Deus que eu obedeço e sirvo. Mamão não pode ser o meu Senhor. Isso é forte, eu entendi isso, meus irmãos, porque eu vivi isso muitas vezes.
E aí Mamon, ele é tão terrível, que ele já vê que você está com a viola em caco. Aí ele quebra o teu carro, ele estraga a tua geladeira, ele estraga a máquina de lavar roupa. Ele faz você ficar doente por bobagem. Esses dias eu ouvi uma história de uma missionária muito simples. Ganhava um salário mínimo, mas ela era fiel a Deus no seu dízimo, nas suas ofertas. Era uma mulher obediente a Deus. Já falamos aqui sobre o princípio da redenção no dízimo. E aí um dia alguém foi visitá-la, foi beber água naquele filtro de barro velho, mas a torneira era de bronze, a torneira brilhava, a torneira tinha 45 anos. A pessoa olhou e falou: nossa, que linda essa torneira, esse filtro velho com essa torneira. Aí foi tomar banho na casa da missionária. Sabe aqueles Lorenzetti? Lembra daquele Lorenzetti que não era prova de raio? Quem lembra disso? Que você ia abrindo ele assim, falando: Jesus tem misericórdia, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Você ficava pentecostal até, porque tinha gente que ia dando pulinho assim. Tem gente que sabe do que eu estou falando aqui, os mais novos não sabem. Chuveiro, uma bênção. Aquela casa de madeira, mas tudo limpinho. A mulher não pintava a casa há 5 anos. Aí a pessoa chegou, ficou curiosa, né? Falou: ô, minha irmã, como é que a tua casa pode ser tão boa assim? Ele falou: eu não sei o que acontece, mas aqui as coisas não quebram. As coisas aqui em casa não estragam. Nem a pintura não descasca. Aí a pessoa falou: qual é o segredo? Ela disse assim: eu sou fiel, meu Deus, nas minhas finanças. Um salário mínimo. Entenda que enquanto a mão for o teu Senhor, você está lascado. Ninguém pode servir a 2 senhores. Vivemos dias difíceis. Mas um dia eu decretei a alforria disso tudo. E eu disse: o meu Senhor é Jesus. E as coisas começaram a quebrar. Coisas que eu gostava, eu gosto de tecnologia. Falei: quebrou, Senhor, não vai ter dinheiro para comprar outro? Não tem problema, não dá para usar iPad, usa papel. Como é que chama? Celulose. Glória a Deus. Não dá para usar isso? Glória a Deus, vou mandar a pé. Não dá para... Glória a Deus. E sabe o que acontece? Aquilo que o pastor André de manhã pregou, uma pessoa que está passando por dificuldades, um amigo que a gente tem tentado ajudar. Quando você está contente com Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso tem acontecido. Deus tem feito isso com a minha vida, com a minha casa. É lindo. Quando você está alforriado de mamão, você vive na dependência do Deus que é Senhor dos senhores e dono, como disse o Davi em 1 Crônicas 29, versículo 11. Porque teu, Senhor, é o poder, a glória, a majestade, a grandeza. Tudo que nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. Olha o 12, versículo 12. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo e nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar a tudo e a todos. Riquezas e glórias vêm da mão de Deus. Então, para que servir Mamon se a gente pode servir a Deus, esse Deus das Escrituras? E Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir que o seu problema e o meu problema muitas vezes não é ter dinheiro. Ter dinheiro é bom, você pode ter. Eu quero orar, se você quiser, até oro por você, porque você vai lembrar de mim na hora que você estiver bem, tá bom? Ter dinheiro é bom, irmãos. Conseguir coisas boas é bom. Eu gosto de coisas de qualidade. Eu quero ter coisas de qualidade. Gosto de usá-las para a glória de Deus. Agora o problema é o amor ao dinheiro. É fazer do dinheiro a sua fonte de satisfação. É fazer dele o seu contentamento e achar que você é alguma coisa por causa dele. Entenda uma coisa: dinheiro não é senhor, dinheiro é servo. Mamon é servo de Cristo, como todo o inferno está debaixo da autoridade dele. Mamon não é nada. Cristo é tudo. Cristo é o Senhor. Paulo vai dizer ao Timóteo: o problema nosso é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Agora entenda que quando você entender que o dinheiro é servo,
teu servo, porque você é servo do Altíssimo. Ah, meu irmão, colocando isso ao serviço do reino, você se prepara. Estou fazendo propaganda aqui, porque com Deus não é escambo. Não dê dízimo querendo achar que Deus vai te abençoar. Dê dízimo porque você é grato a Deus e é um compromisso seu com Ele. Mas ser dizimista é um sinal de dependência, de gratidão a esse Deus que te deu tudo e você só devolve uma parte do que Ele já te deu. Invista na obra missionária. Investir na obra missionária faz a diferença. Tem muitos missionários nesse mundo agora falando de Jesus e dando as suas vidas por amor a Ele. Use o seu dinheiro para comprar coisas que glorificam o nome do Altíssimo. Não empresta dinheiro para quem está precisando, não. Se puder, dê. Sabe por quê? Quando você empresta, você criou outro vínculo com aquela pessoa e às vezes ela não vai poder te pagar. Abençoa. Abençoa. É uma bênção abençoar. E aí Jesus diz que nós temos um tesouro. Esse tesouro está no céu. E esse tesouro do céu é o que eu e você precisamos. Esperança é um tesouro do céu. Fé é um tesouro do céu. Alegria, tesouro do céu. Paz, tesouro do céu. Domínio próprio, tesouro do céu. Contra estas coisas não há lei. Se você quiser, diga: eu quero esse tesouro. Hoje é dia da alforria, meus irmãos. Hoje é dia da gente botar um fim nisso. Não estou dizendo que você vai ficar livre das dívidas de uma hora para outra, porque isso levou tempo às vezes e o valor pode ser alto considerável. Mas você pode mudar a mente. Dizer: a partir de agora, o Senhor vai controlar tudo na minha vida. Eu vou consagrar a Ele. Eu vou fazer o que Deuteronômio 28 me ensina. Eu não vou mais ser escravo de ninguém a não ser de Cristo. E quando você fizer isso, eu quero te dizer, o seu estado emocional vai mudar, o seu estresse vai diminuir, os seus dias ficarão melhores. E a partir desta decisão, o Senhor colocará um fim em toda a escravidão que você tem vivido. Hoje eu quero orar por isso. Até me estendi um pouquinho. Mas eu quero orar pela sua alforria. Eu fui alforriado. Eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro. E as minhas finanças, e você vai declarar isso, estarão em sintonia com o céu. A partir de agora, o Senhor não vai quebrar mais nada. Senhor, mamão não tem poder na minha vida e na minha família. Eu quero servir a Cristo. Somente a Cristo. Se você quer, fique em pé. Eu quero orar por você nesta área. Você que está passando dificuldade nessa área e entendeu essa mensagem. Pai, obrigado por essa noite, por esta palavra tão linda, tão plena e tão bela. Obrigado porque tudo que temos é teu. Tudo vem das tuas mãos. Tu dominas sobre tudo. Livra-nos do equívoco de achar que alguma coisa é nossa. Não é nossa, Senhor, é teu. E se não é teu, não é nosso, é de Mamon. Só tem dois senhores, nós não estamos no páreo. Pai, eu quero orar hoje, repreendendo o devorador, o gafanhoto na vida deste teu filho e desta tua filha. Quero repreender o espírito, Senhor, de avareza, de possuir. Tem gente que fica escravo, Senhor, por causa de uma peça de roupa, por causa de uma situação, de um carro, de um bem, de uma casa. Eu não vou receber a pessoa na minha casa porque minha casa é feia. Eu não vou sair de casa porque minha roupa é feia. Eu não vou fazer isso porque eu não posso dar um presente. Senhor, quebra isso em nome de Jesus. O maior tesouro que nós temos é a vida eterna. O nosso maior patrimônio somos nós, lavados, restaurados pela graça. Ajuda-nos a focar nos tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, porque hoje é o fim, eu declaro em nome de Jesus, é o fim da intervenção de Mamon na história de muitas famílias, da IPI Filadélfia, das pessoas que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, te liberta. Meu irmão, você só precisa entender que existe uma palavra que você precisa guardar: obediência.
Se atentamente ouvires a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, o Senhor diz: eu farei você bendito na terra, bendito no campo, bendito onde você estiver. Então diga: Senhor, hoje é a minha libertação, a minha mente, os meus desejos, a minha vida, a minha casa, a minha família. Hoje é o dia da minha libertação. Hoje eu estou sendo liberto e eu repreendo todo e qualquer espírito de dependência financeira, material que Mamon tem me colocado, e a partir de hoje a minha dependência vem apenas do meu Cristo, que é a minha porção e a minha herança. Eu declaro nesta noite a quebra do poder espiritual nas finanças do teu povo, do mal, em nome de Jesus. Amém.